Sabe aquela história de que, às vezes, as menores mensagens são as que carregam mais significado? Pois é. Um parágrafo pode, na verdade, esconder uma visão de mundo inteira. E hoje a gente vai fazer exatamente isso: desconstruir uma dessas mensagens. Um texto que parece simples, mas que é, na verdade, bem profundo. Vamos lá. Bom, o texto é este aqui. É o anúncio de um podcast chamado Refletir. Olhando rápido, parece só isso, né? A divulgação de um programa novo. Mas o que será que essa mensagem está comunicando de verdade? O que tem por baixo dessas palavras? É isso que a gente vai investigar agora, camada por camada. Então, vamos começar pelo mais óbvio, pela camada mais externa. Qual é a missão que esse programa diz ter? O que ele se propõe a fazer? Logo de cara, o texto já joga uma meta bem alta. A proposta não é só dar a notícia, mas sim oferecer uma análise crítica e profunda. Isso já coloca o projeto em outro lugar, sabe? Longe daquela cobertura mais superficial que a gente vê tanto por aí. A promessa é de além. E aí o anúncio explica como essa análise vai ser feita. O olhar não vai ser simples, reto, mas sim focado nas várias causas e desdobramentos multilaterais. A ideia é pegar um assunto e tentar entender toda a rede complexa de coisas que levou até ele e, claro, as várias consequências que ele pode ter. Ou seja, o ponto central aqui é que o próprio anúncio já define a sua metodologia. Ele não só promete que vai ser profundo, como explica o caminho para chegar lá. É um compromisso com uma visão mais ampla que parte do princípio de que a realidade, ela raramente tem uma causa só ou um efeito só. Agora, vamos para a próxima camada. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais fascinante, porque o criador coloca essa missão toda dentro de um contexto muito específico. O texto apresenta um nome, Guinar. E isso é importante, porque dá uma autoria ao projeto, uma voz específica por trás de tudo. Não é uma coisa genérica, sem rosto, é um ponto de vista que está sendo compartilhado. E aqui está o pulo do gato, a tensão principal da proposta. De um lado, o foco em notícias, coisas do mundo real. Mas do outro, o cenário onde isso acontece é quase de ficção científica, a convivência entre inteligência artificial e realidades paralelas. O que isso sugere? Que o programa vai usar essa lente conceitual para analisar como as diferentes tecnologias e perspectivas estão moldando o nosso jeito de entender o que é real. Essa mistura toda leva a gente para a camada mais profunda e talvez a mais poética da mensagem. Tudo isso deságua numa única metáfora, uma imagem muito poderosa que tenta definir a nossa época. Antes de ler a frase inteira, vamos parar para pensar um pouquinho. Que imagem vem à mente com essa ideia? Um túnel do tempo sugere uma viagem linear, certinha, pela história. Agora, e os escombros disso? O que será que isso quer dizer sobre o mundo em que a gente vive hoje? E aqui está. Essa metáfora é muito forte. Ela sugere que o nosso mundo está sendo construído em cima dos cacos, dos fragmentos de um passado que um dia pareceu lógico, compreensível. É como se a linha do tempo que a gente achava que conhecia tivesse se quebrado toda. Esse resumo nos ajuda a entender melhor o que essa imagem quer dizer. Viver nesses escombros significa lidar com uma sensação de história fraturada, como diz aqui, com eventos que parecem não ter conexão uns com os outros. É um sentimento de que o presente não é mais uma consequência direta do passado, mas sim algo muito mais bagunçado, complexo, não sequencial. Então, quando a gente junta todas essas camadas, fica claro que esse anúncio é muito mais do que só a propaganda de um programa. Ele está apresentando uma visão de mundo inteira. A mensagem que fica nas entrelinhas é: olha, o mundo está confuso, está fragmentado, e é justamente por isso que uma análise como essa se faz tão necessária. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, né? Nesse nosso mundo de informação instantânea, de manchetes que a gente consome em segundos, qual é o valor de um conteúdo que, na verdade, faz um convite para parar, respirar e pensar de verdade sobre a complexidade de tudo? A proposta do Refletir parece ser uma resposta direta a essa questão.